A receita de hoje não usa forno e nem fermento. É um tipo de pão folha de origem italiana, mas em uma versão sem glúten, piadina. Falaremos sobre a combinação de farinhas, um método para dar elasticidade à massa sem glúten e como assar na frigideira. Eu sou Adriano Ribeiro e você está no canal Amo Pão Caseiro. Esse é mais um vídeo da série Direto da Fonte, onde eu tento reproduzir uma receita de sucesso e convido o autor ou a autora para assistir junto comigo e tirar todas as dúvidas. A convidada de hoje é uma amiga, professora de culinária, especializada em comida italiana, que já me ensinou a fazer panetone, pizza e agora vai me ensinar panificação sem glúten. Vivi Lavrati. Oi Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriano. Que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Vivi, eu vi essa sua receita de piadina numa live sua lá no Instagram. Eu vou até deixar o link na descrição para quem quiser assistir a live. Qual que é a sua relação com a piadina? Então, eu conheci a piadina quando eu fui morar na Itália. Ela é da região da Emília-Romanha, mas hoje em dia você encontra em qualquer lugar. E eu lembro que foi uma das primeiras coisas assim que eu comi de lanche e eu gostei muito. E quando eu voltei para o Brasil, já estava tão presente na minha vida que eu comecei a fazer por aqui mesmo, né? Primeiro as com glúten e agora a versão sem glúten. Legal, e agora você está se especializando nessa área de panificação sem glúten, né? Como é que aconteceu essa transição para essa área? Eu descobri que eu tinha intolerância ao glúten / trigo. Vamos trocar, né, o foco do meu trabalho todo, né, que eu desenvolvia receitas com glúten, para um mundo sem glúten. Legal, então vamos para a receita? Bora lá. Bom, então a gente começa com 40 gramas de farinha de arroz. Vivi, quando eu fui comprar farinha de arroz, eu comprei a granel. Tinha integral e branca. Eu fui no farinha branca mesmo, é isso aí, né? É isso aí. Para essa receita eu prefiro usar a farinha branca, até porque, né, na receita tradicional com trigo, é farinha branca também que se usa. Então, para deixar mais parecida, eu uso farinha branca. Claro que dá, se quem quiser colocar um pouco de farinha integral também, para trazer mais fibras, dá para fazer. Talvez vai ter que mexer um pouco na hidratação, né? Colocar um pouco mais de água, mas dá para fazer também. Só queria ressaltar, né, que para quem tem algum tipo de intolerância, ou então para pessoas celíacas, às vezes nem falo, né, porque o pessoal já está bem acostumado com isso, mas não comprar os ingredientes a granel, porque é muito fácil que eles estejam contaminados, sabe? Então comprar pacotinho fechadinho. Tem várias marcas de farinha de arroz no mercado hoje em dia e todas elas dão muita diferença. E eu já notei que a granel dá mais diferença ainda, né? Porque a gente reclamava de farinha de trigo que muda muito de marca para marca, de lote para lote. Eu acho que farinha de arroz é mais complicado ainda, porque tem uma mudança assim muito grande de cada marca. Ah, legal, bom saber. Bom, aí a gente coloca 10 gramas de farinha de grão de bico. Vivi, essa farinha ela entra para dar um sabor e para dar cor, você falou, não é isso? Exato. Porque se a gente usa só farinha de arroz, dá para usar? Dá também, mas ela fica uma piadina totalmente branca, assim. Então ela traz sabor, ela traz cor e variedade de nutrientes. Aí se não tiver, é só completar com, aí em vez de 40, usa 50 de farinha de arroz, é isso, né? Isso. Eu já usei outros tipos de farinha também. Já usei fubá, para deixar um amarelinho, assim, mas eu acho que ela fica mais seca. E já usei também a farinha de sorgo, só que daí a cor muda totalmente. E aí é 1 grama de sal, né? Ou 1/4 de colher de chá, é isso? É, bem pouquinho. Isso também pode variar, né? De acordo com o gosto de cada um. Pode botar mais ou menos, né? É uma pitadinha, ou para quem for mais metódico que nem eu, usa aquelas colheres medidoras. Acho que a menorzinha é 1/4 de colher de... aquela de 1/4, isso. Aquela bem fininha. Legal. Aí a gente mistura bem. Eu usei um garfo para arejar um pouquinho a farinha, porque ela estava um pouquinho empelotada. Antes de fazer todos os tipos de pães ou qualquer mistura sem glúten, pegar um fouet e misturar as farinhas, porque a gente quer que se tornem um único pó, digamos assim, né? Então é sempre muito bom você misturar bem as farinhas, sabe? Para elas se tornarem como se fosse uma coisa só. Acho bem importante essa parte mesmo. Aí eu peguei na panela e coloquei 50 gramas de água.
Aí você fala que tem que ser a panela ou com teflon, né? A minha eu usei essa de cerâmica que gruda um pouco menos também. Mas a panela sem o teflon ela vai grudar, né? Ela gruda mais. É como quando a gente faz polenta, por exemplo, fica aquela crostinha no fundo, então você perde um pouco de ingredientes ali, né? Tá, aí quando começa a aparecer a primeira bolinha de fervura, aí adiciona aquela mistura de farinha que a gente fez. Vivi, nesse momento eu já desliguei o fogo. Eu sei que você ficou um pouquinho mais ali, mas eu fiquei com medo de grudar. Eu geralmente dou uma mexidinha assim com a espátula, sabe? Até ela criar aquela consistência mais gomosa, assim, né? Que nem quando a gente escalda o polvilho, quando faz pão de queijo, você vai criando aquela gominha, a mesma coisa. Então, depois que você notou que já tá, que as farinhas já se hidrataram, que elas ficaram naquela consistência mais emborrachadinho, assim, daí você desliga, pode tirar, né, da frigideira e trabalhar com as mãos, cuidando para não se queimar, é claro, né? Verdade. Aí eu entrei com azeite, 2,5 gramas ou meia colher de chá. Tá, aí eu fui misturando e aí a minha consistência já ficou um pouquinho diferente da sua. A minha ficou como se fosse uma farofa. E a sua ficou, acho que um pouco mais hidratada, né? Isso pode ser também por conta da farinha, né, Adriano? Como cada uma absorve diferente a água, pode ser por isso. Mas o importante é que ela se junte depois, né? Fazendo esse trabalho aí com as mãos. Aí eu despejei essa farofa aí na bancada e aí eu esperei uns 5 minutos. Não foi direto que nem você começou a misturar ali, porque tava bem quente. Bom, aí a gente vai juntando, né, essa massa aí, até conseguir uma massinha bem uniforme e formar uma bolinha, né? Vivi, aí eu fiz de um outro método para testar, que é, eu não sei se você ouviu falar naquela técnica Yudané, que é você escaldar, né? Escaldar a farinha com a água, ao contrário, em vez de jogar a farinha na panela com água, a gente joga água sobre a farinha. Eu fiz dos dois jeitos, eu não percebi diferença, embora deve ter um pouquinho de diferença, por isso que você usa esse outro método. Mas de repente, quem não tiver uma panela de teflon, alguma coisa assim, esse método para mim funcionou bem. Dá para fazer também. Eu acho que fazendo na panela, ele dá uma secadinha a mais na água. Verdade. Então, se por um acaso aquela farinha não absorver tão bem, com essa parte de ficar mexendo ali, a água evapora um pouquinho mais e você consegue aquele resultado ali. Talvez, se for uma farinha que absorva menos água, fazendo essa técnica de colocar água por cima, talvez ela fique um pouco mais hidratada. Bom, aí a gente dá uma amassadinha na bolinha, né, para ajudar a ficar mais fácil de abrir. Polvilha um pouco de farinha na bancada. E aí, assim, para quem não tá acostumado com sem glúten como eu, é importante falar que daí eu uso farinha de arroz mesmo, posso usar farinha de trigo, né? Se você estiver preparando para um intolerante, não dá nem para usar os mesmos utensílios, né? A mesma bancada, nada, tem que ser tudo específico para o sem glúten. Legal. Aí eu vou abrindo com o rolo, sempre fazendo movimento do meio, do centro da massa para as laterais, nunca das laterais para o meio, até conseguir abrir bem. Vai virando a massa, né, para poder ela distribuir por igual ali. Então vai abrindo, né? Tem que sempre tomar cuidado para a massa não grudar na bancada, por isso a farinha, e nem também não grudar no rolo. Então é legal por isso que é legal ir virando a massa para tentar fazer com que ela não grude. Isso, porque senão ela rasga muito mais fácil do que as de trigo, né? Bom, então para fazer o corte na massa, eu usei uma tampa de panela de 22 centímetros. Você falou que pode ser de 20 a 22, né? Isso, depende se a pessoa quer ela mais grossinha ou mais fininha. Aí faz a marcação e tira as sobrinhas, e aí que você deu a dica também na live, que é ir juntando essas sobras. Eu fiz 4 piadinas, e aí com a sobra das 4, eu consegui fazer mais uma do mesmo tamanho. Então, em 4, uma receita para 4, usando as sobras, deu 5. Né? Não dá pra ficar jogando fora, imagina. E aí olha que legal que fica a textura, a consistência dessa massa, né? Com bastante elasticidade. E ela não rasga, né? Ela fica com uma consistência muito interessante. E você só consegue se você cozinha a farinha na água. Então, sem a adição de outros amidos, de polvilho, de goma xantana, de nada disso, a gente já consegue essa textura que a gente vai abrir a massa, né? Que ela não vai rasgar, você pode levantar, balançar assim, ela não rasga, né, Adriano? Aí, frigideira bem quente, né? Antiaderente. Coloquei a massa. Para mim, eu fui marcando aqui o tempo, deu uns 40 segundos de um lado e uns 30 segundos do outro lado.
rapidinho, né? Começar a fazer bolha ali, às vezes ela infla, dependendo de como você abriu, se não ficou nenhum rasguinho, nada, ela infla, mas daí você já troca de lado. E tem que cuidar, uma coisa bem importante, a farinha de arroz ela queima muito fácil ali Então se você colocou muita farinha de arroz para abrir, dá uma batidinha para tirar um pouco, porque senão ela queima e dá um gostinho de queimado na terrina. Então é jogo rápido mesmo, né? Até você dá a dica de que não pode deixar ela ficar muito douradinha, né? Eu deixei a minha mais branquinha mesmo. Eu percebi que algumas que eu usei muita farinha para abrir, elas dão uma rachadinha. Então também é isso que você falou, mesmo que se usar muita, tem que dar uma limpadinha nela antes de ir para a frigideira, né? Até porque ela vai ressecando também, né? E se você faz várias, é importante colocar um saco plástico por cima delas, porque você vai demorar um pouquinho, né, para ir colocando elas na frigideira, então deixa elas cobertas assim para não ressecarem demais. Nesse ponto tá legal, né, Vivi? Não precisa deixar mais do que isso para dourar, né? Não precisa não. Às vezes, como a gente tem essa referência da de trigo, né, que ela fica mais douradinha, a gente fica esperando aquele mesmo douradinho. E se deixar muito, vai dar um gostinho de queimado. Então é melhor deixar mais branquinha mesmo. Conforme vai fazendo, é legal ir colocando elas. Eu coloquei elas num prato, empilhadas, e cubro com um pano. E ainda deu uma borrifadinha de água para ela manter aquela umidade e não ressecar, não é isso? Se você não for rechear e comer na hora, se você estiver fazendo várias, abafa. Porque legal. Daí com esse vapor, né, do calor que elas estão cobertas com o paninho, elas não vão ressecar e você vai conseguir dobrar sem ela quebrar, né? E dá também para você deixar um pouquinho menos quando estiver fazendo na frigideira. E depois, na hora de colocar o recheio, você dá uma aquecida, né, dos dois lados, aquece um lado, bota pra cima, aí coloca o recheio. Se for botar um queijo, ele vai estar quente aquele lado, daí vai derreter o queijo rapidinho. Coloca os outros recheios, dobra e vai pro prato. Legal. Aí é como é que ela fica bem flexível, né? Aí, Vivi, você fala que a piadina ela é recheada mais nesse formato meia-lua, né? Bom, na minha eu coloquei rúcula, coloquei umas fatias de presunto cru e um queijo fresco. Essa é a clássica, assim. Eu vi lá a sua ideia na live. E tá pronta a nossa piadina. E daí você pode colocar diversos outros recheios, né? Se você não come carne, dá para colocar verduras grelhadas, queijo, se você comer queijo, dá para colocar uma pasta de grão de bico para dar aquela consistência mais cremosinha, salada, enfim, o que a sua criatividade mandar, assim, é muito prático e acho que é uma coisa super versátil, né? Legal, na sua live você dá várias opções de recheio lá, até convido o pessoal a acessar e assistir, que é bem legal. Vivi, muito obrigado pela sua visita aqui no canal e por essa receita maravilhosa. Me fala uma coisa, como é que o pessoal te acha nas redes? Então, antes de mais nada, eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com você. Legal. Então é @vivi.lavrati. E eu tenho um blog também, se vocês colocarem no Google, blog Vivi Lavrati, vocês vão encontrar que ali, para o pessoal que não tem nenhum tipo de restrição, tem 2 receitas de piadina com trigo. Legal, eu vou deixar o link dessas 2 receitas também aqui na descrição do vídeo. Obrigada, Adriana. Não esquece de tirar uma foto ou fazer um vídeo da sua piadina e marcar eu e a Vivi lá no Instagram, @amopãocaseiro e @vivi.lavrati, com 2 T's. Comenta aqui embaixo quem que você quer que seja o próximo convidado do quadro Direto da Fonte. Quer ajudar o canal e ainda ganhar benefícios? É só se tornar membro do Amo Pão Caseiro. Você vai ter prioridade nas respostas e um acesso antecipado aos novos vídeos. Clique no botão Seja Membro logo aqui embaixo. Até mais!